sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. E sexto ano, fizeram uma boa prova? Tá? Eu espero que sim, tá bom? A prova estava bem fácil, tá bom, pessoal? E a gente vai então dar sequência aí aos nossos estudos, tá bom? Nessa videoaula nós vamos falar sobre a separação das misturas. É claro que a gente já falou sobre as misturas, não é mesmo? Sobre as substâncias puras, né? Substância pura são aquelas substâncias que são puras, é mais raro de encontrar na natureza. Existem também as misturas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como separá-las. Então, vamos para a página 222 do nosso livro. Capítulo 15, tá? Estamos finalizando o nosso livro, tá, pessoal? Daqui a alguns dias a gente já consegue aí acabar com todo o conteúdo. É muita coisa, né? Então vamos lá. Temos aqui a primeira coisa, né? Na primeira imagem aí, página 222, temos uma peneira com umas sementes, parece semente de café, tá? É isso mesmo, olha aqui, ó. Durante a colheita, o café precisa ser separado de folhas e galhos. O que ele está fazendo? Separando, tá? Através da peneiração. Separa materiais sólidos. No caso, aí a semente não vai ser uma mistura, não é mesmo? Mas aí a gente vai descrever vários métodos que podem ser usados para separar os materiais e inclusive as misturas também. Então, vamos ver para as primeiras questões do livro. Desde a colheita até o momento de ser consumido, o café passa por diversos processos. Na imagem, vemos o processo de separar o fruto de galhos e folhas durante a colheita. Além do café, quais materiais você imagina que requerem a separação de seus componentes? São vários, né, pessoal? Principalmente durante a colheita, né? Não só do café, mas de vários outros aí, frutas ou sementes, para de fato separar as impurezas. Quais são os métodos ou processos de separação utilizados em cada caso? Então a gente vai responder algumas dessas questões. Como você estudou no capítulo anterior, podemos encontrar no ambiente tanto substâncias puras como as misturas. Nas misturas há mais de um componente, ou seja, mais de uma substância, que dependendo das suas características, pode formar as misturas homogêneas ou heterogêneas. Lembram que quando a gente está falando de mistura homogênea, a gente consegue enxergar como se fosse uma substância só, tá? É por isso que ela é homogênea, uma única forma, tá? Por mais que ela é uma mistura. E a mistura heterogênea, a gente consegue aí observar diferença é, no, na solução. Em muitas ocasiões, como quando escolhemos os feijões para preparar uma refeição, ou quando filtramos a água para beber, precisamos separar os componentes da mistura antes de utilizar. Para fazer isso, ao longo do tempo a humanidade desenvolveu vários métodos. Alguns deles são simples, como separar manualmente dois ou mais componentes, ou outros que precisam de equipamentos mais sofisticados, disponíveis apenas em laboratórios ou indústrias, como ocorre no tratamento de água para o consumo humano. Óbvio, né? Olha só, a peneira, né? Ela consegue separar aí sementes, areia, terra, materiais sólidos, né? Que são grandes. Agora, a água, que vai ter aí, por exemplo, minerais dissolvidos, eu não conseguiria aí, separar usando uma peneira, principalmente também pelo fato dela ser líquida, né? Então, óbvio que a gente ia precisar de um outro método. E existem, então, vários métodos e a gente vai, pelo menos, aprender um pouquinho sobre cada um deles. Então, vamos lá. Primeiro, mistura de sólidos. Então, tem uma mistura com material sólido, tá? A gente tem que prestar atenção nisso daí. Catação. O processo de separação de componentes de uma mistura é utilizado, por exemplo, para a obtenção de materiais com valor econômico que podem ser encontrados no lixo.
como alumínio, plástico e entre outros materiais aí da coleta seletiva. Conceito importante que a gente já falou, né, pessoal? Vocês lembram? Né? A coleta seletiva consiste justamente nesse método, através da catação. Separar os materiais de acordo com a sua característica, tá? Plástico. Se é plástico, é um plástico mais rígido ou um plástico mais mole. Então, consiste em separar não só o plástico do vidro, do papel, do alumínio e de entre outros, mas sim separar, por exemplo, por cor, tá? Isso tudo aí a gente pode ir lembrando e relacionando com a coleta seletiva, tá? Um conteúdo muito importante também que a gente não pode esquecer. Mas e um método, o método então que a gente vai falar, que é o primeiro método que a gente está falando, é sobre a catação, tá? Na catação, a seleção inicial desses materiais, em casa, na escola e nos estabelecimentos diversos, é feito manualmente e cada tipo de material é depositado em recipientes apropriados. Depois, em locais próprios para o processamento do lixo, a separação vai continuando. Aí descrevendo, né, como que poderia ser, né, claro que usando sempre materiais de proteção para a pessoa, né. Aqui eles vão triando, ou seja, catando, por isso que vem o nome catação, e colocando aí nesses recipientes, tá? Segundo método, a tamização é a separação de sólidos com diferentes tamanhos que pode ser feita com a utilização de diversos aparelhos e instrumentos. Na construção civil, por exemplo, essa técnica é utilizada para separar a areia mais fina de pequenas pedras. Nesse caso, utiliza-se uma peneira que vai reter as pedras, que são maiores que a areia, enquanto as partículas de areia, que são menores, vão passar por ela. Pessoal, é a peneiração, tá? Através da peneira. Ou seja, diferentemente da catação aqui, que os materiais são diferentes, né? Aqui, os materiais são iguais, as misturas são iguais, tá? Eu digo iguais, pois elas possuem as mesmas características, mas de tamanhos diferentes, entenderam? Por exemplo, isso aqui eu tenho plástico, o papel, o vidro. Aqui eu vou ter somente a terra, somente a areia. Elas são iguais, com as mesmas características físicas, tá? Só que em tamanhos variados. Isso daí é bom, né? Como, por exemplo, eu vou fazer uma horta, tá? Acompanhe o raciocínio. E na minha horta, quanto a terra estiver mais soltinha, né? A terra mais preta, livre de pedras, quanto maior a qualidade da terra, melhor para minhas plantas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou peneirar. Pegar uma peneira, tá? Colocar a terra lá, a terra mais fininha vai sair e as pedras, folhas, entre outros materiais, vão ficar do lado externo aí na peneira. Terceiro método, tá? Então a gente já viu dois, vamos para o terceiro, a atração magnética. Para a separação desses materiais, para a separação de materiais que contêm determinados metais, é possível utilizar um processo de atração magnética. Nesse caso, um ímã é utilizado para atrair metais que contêm os metais ferro, níquel e cobalto, presentes na composição de moedas e entre outros produtos. As latas feitas de alumínio, por exemplo, não são atraídas e por isso devem ser separadas de forma diferente. Assim como a catação, o método de atração magnética também pode ser utilizado para a separação de materiais. Nesse caso, após a separação inicial, o lixo passa pelo ímã que vai atrair alguns materiais com peças de ferro e separá-los do restante do lixo que será descartado. Pessoal, então lembra muito o processo de catação. Só porque por que é mais eficiente? Né? Porque primeiro que eu posso trabalhar com materiais mais pesados, né? Só que é específico, tá? Nem todo material é atraído pelo ímã, tá? Pela atração magnética. Só que já é meio caminho andado, porque se você tem, olha só,
você tem uma pilha de materiais misturados, tá? Alumínio, ferro, cobalto, entre outros aí. Se você usa a atração magnética, um ímã gigante para retirar, né, você já elimina um por completo, um tipo de material, tá? Então todos que possuem aquela mesma características vão ser separadas, tá? Então um método aí também bastante eficaz. Agora o sólido não dissolvido em líquido, tá? Sólido não dissolvido em líquido. Entre os métodos de separação de misturas heterogêneas de sólido não dissolvido em líquido, temos a filtração e a decantação. Então, olha só, tem um sólido que vai ficar junto com o líquido, ele não mistura, tá? Ele não consegue dissolver, como é o caso da açúcar e do sal, tá? Eles ficam ali e a gente consegue observar dentro do líquido. Aí o exemplo de feijão, tá? Na água, ou seja, ele não é dissolvido, sacou? A primeira, então, filtração. Imagine alguém que adicionou uma colher de açúcar em um copo com água e agitou a mistura até que todo o açúcar se dissolvesse. Em seguida, a mesma pessoa colocou dentro da água alguns grãos de feijão que não se dissolveram. Aí representando, né, as duas situações. Uma maneira de separar que não está dissolvido, no caso dos feijões, é fazer uma filtração. Pessoal, a filtração ela é um método de separação muito comum, porque a gente faz isso todo dia aí, a, é, os, os adultos, né, principalmente, quando vai fazer café, né, quando vai coar. É muito simples, tá? Por exemplo, eu tenho o pó, tá? Pó de café aqui. Eu poderia também ter o próprio feijão, né? Eu coloco a água, o que acontece? A água desce, tá? E o pó, aí no caso a borra de café fica na parte de cima, como também os feijões ou qualquer outro tipo de material sólido, tá bom? Para fazer isso, na sua casa, você pode usar um suporte, um funil, né? Apoiado como um copo de filtro de papel, despeje todo o conteúdo no copo no filtro do papel. Após alguns minutos, você notará que os feijões ficarão retidos. Foi o que a gente acompanhou, né, no nosso raciocínio. É um método. Primeiro, filtração. Um outro exemplo de filtração é o próprio filtro, por isso que tem esse nome, tá? Olha só que agora é sem utilizar o material sólido. Por que a gente coloca a água na parte superior do filtro? Para ela ser filtrada. Então todas as impurezas que vão junto com a água, tá? Elas ficam no filtro, tá? São pequenas redes, tá, pessoal? Vários materiais, carvão e entre outros, que conseguem reter as impurezas da água, de modo que na parte inferior vai ficar a água somente com os minerais que fazem bem para a gente, tá bom? Aí, mostrando ainda mais uns exemplos, tá? Da filtração. A decantação. Nesse processo, exemplificando nas sequências das fotografias abaixo, o sólido mais denso decanta-se, ou seja, deposita-se no fundo do recipiente, separando-se da fase líquida, o que pode então ser transferido para outro recipiente. Pessoal, o que acontece? Geralmente, esses produtos, a parte sólida consegue decantar. O que é decantar? Ela vai para baixo, tá? De modo que a água, né, a parte líquida, ela fique livre, isenta. É muito comum observar esse tipo de separação, esse método, tá? Quando as pessoas vão limpar piscinas, tá? Não sei se vocês já viram, né? Clube ou quem tem piscina em casa sabe, né? Joga um material, é claro que tem que jogar um produto. A água, pelo fato de ser um solvente universal, lembram? Nela está dissolvido várias substâncias, tá? E joga esse produto, todos os resíduos, poeira, areia, terra, tá?
eles decantam, eles vão para o chão. Aí a pessoa pode vir, né, com um sugador, retirando as impurezas sólidas, tá? E aí, posteriormente, fica somente a água é, para, para ele utilizar, né? Ainda a dissolução fracionada, tá bom? Podem fazer aí uma leitura para a gente entender todos os métodos, tá? A mistura de líquidos immiscíveis e os métodos de separação de misturas homogêneas que a gente vai falar um pouquinho na próxima videoaula, tá bom, pessoal? Bom, vamos finalizando, tá? A videoaula de hoje. Façam as questões de 1 a 7, lá da página 223, mais essas 7 questões, tá bom? Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.